Nosso próximo jogo, a gente vai continuar agora a troca de ideias, não tem uma disputa de palavras nem nada, mas toda pergunta que a gente construir pra você, ela vai ter da nossa parte uma música como tema. A música que eu pensei, Luciano, que eu queria muito te perguntar sobre essas curiosidades, isso é muito legal, né? E eu pensei naquela música, sabe, do Bruno e Marrone, que fala assim, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu dormi na praça. Pensando, né, qual foi o lugar mais exótico que você já dormiu, assim, você fala, dormi vendo a aurora boreal passando em cima da minha cabeça, sabe? Porque tem algumas experiências assim também, Você quer perrengue ou você quer lugar bonito? Os dois. Os dois. Mas clica lá, 15 minutinhos agora. Start, 15 Boa. minutinhos. Bora. Agora as perguntas tudo com Vamos música. lá. Um dos lugares mais incríveis que eu já dormi, sem dúvida, foi aqui no Fitzroy, na montanha, que é uma das montanhas. Ela é uma das mais altas, mas é uma das mais perigosas. Inclusive, estou voltando agora mês que vem. Ah, você vai pra lá mês que vem? Vou Fica onde? novamente. Estados Unidos? Não, é Chile. Chile? É a Patagônia chilena. Tá. Né? E a gente faz um acampamento para você chegar até a base da montanha. É uma montanha considerada pelos alpinistas das mais perigosas, porque ela é um paredão, verticalzão total. Então é muito complicado. Diferente, por exemplo, do Everest, da K2, que é mais... Você consegue com bases, essa não tem bases. Ela é íngreme. Então, assim, dormir lá, e principalmente com o frio patagônico, é uma coisa assim que é só lá. Agora, o perrengue, que essa também ninguém... Eu achei que essa era o perrengue. Não, essa é gostosa. Mas o ar é rarefeito? Tipo, é difícil respirar? Não, lá até que tranquilo, lá que é tranquilo. Eu pensei que... No Atacama é pior. Mas lá é gostoso pra você dormir, a paisagem é fantástica. Mas assim, um perrengue, eu vou falar pra vocês que também o pessoal não acredita, mas eu passei por esse perrengue. Uma vez eu tava de férias, hein? Tava em Barcelona e eu queria ir pra Maiorca. Maiorca é 40 minutos de voo, é uma ilhazinha das Ilhas Baleares. Só que, alto verão, a passagem tava pelo preço, né, caríssima. O que eu fiz? Eu consegui um voo da Scandinavian e ele teve que ir pra Dinamarca. E aí eu falei, vamos lá fazer um stopover em Copenhague, né? A gente conhece Copenhague, e volta. Ou seja, sobe 4 horas, depois desce vamos viajar, né? Cara, eu cheguei na cidade mais cara que eu já vi até o momento, mais do que Tóquio. Você tem uma ideia, assim, a cerveja era tipo R$45, a mais vagabunda. Aí, e a gente tinha 24 horas para ficar na cidade. Aí você pensa, vamos conhecer o parque de diversões mais antigo do mundo, onde o Disney lançou chama Tivoli esse parque. Onde o Disney lançou a Walt Disney, o parque Walt Disney, ele se inspirou nesse parque. Se não me engano, tem 200 anos. A montanha-russa mais antiga, então é bem interessante a cidade de Copenhague. Mas imagino que era caríssimo. Não, e aí o que acontece? Aí você quer dar aquela dormida, tipo umas 4, 5 horas, da meia-noite, o voo é 8 da manhã, vou pegar um hotelzinho perto do hotel, perto do aeroporto. Então, R$5.000 uma pessoa. E só tinha vaga para uma pessoa. Aí o que eu fiz? Falei, eu tava com meu amigo, falei, caramba, vamos pro aeroporto, a gente, né, encosta lá em algum lugar. Quando a gente chegou no aeroporto de Copenhague, um monte de gente, parecia uma ocupação, dormindo naquelas bananas que infláveis. Todo mundo tem a mesma ideia, porque é muito caro. Então, assim, a gente chegou lá e aí dormi no chão do aeroporto, essa foi de boa. Foi um perrengue chique, diremos assim. Se for pra dormir no chão do aeroporto, que chega em Copenhague. Que chega em Copenhague, exatamente. Isso que é foda. Pensou numa música? Pensei em várias, eu né? pensei em algumas, eu fiz uma colinha, porque eu não canto tão bem quanto o Vini, mas eu vou fazer uma menção honrosa. Mas que eu tinha, eu já gastei. Vai lá, Cezinha. Aqui, ó, uma de Solta a voz. Luiz Gonzaga. Peguei a doença da estrada. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde eu passei. E onde que é a sua principal recordação e como que foi essa aventura? Onde a principal recordação é que... De alguma viagem que eu já fiz. De alguma viagem. Qual viagem mais te marcou? Vou falar pra vocês um destino que, assim, é curioso, né? Foi uma das primeiras viagens que eu fiz fora do estado de São Paulo. Não tô nem falando do Brasil, vamos falar de Brasil mesmo. Pro Pantanal. Pantanal, isso em 1994, depois da época da novela, a primeira novela, da edição de Manchete. Teve um monte de gente que quis se mudar pro Pantanal pela novela. Pela novela, né? Agora fizeram uma refilmagem e tudo, mas assim, naquela época foi boa, sim, foi boa. Mas assim, mas naquela época o Pantanal era assim, bom, a gente ficou hospedado numa fazenda e a gente literalmente se enfiou numa cabana para ver a onça beber água. E a gente fotografou isso, né? Conseguiu filmar. Então, assim, é um lugar que marcou muito porque
jacaré subindo no barco, aquelas coisas assim que hoje em dia o Pantanal já tá um pouco mais urbanizado. Mas eu fui pro Pantanal recentemente e assim, é muito lindo. É muito lindo, né? É muito lindo. E assim, você falou inexplorado ainda. Então. Isso que é louco. Mas se você falou de jacaré, porque assim, você fala, cara, o primeiro jacaré que você vê, você fala, caramba, jacaré. Depois de meia hora, você fala, tem um jacaré lá, porque tem jacaré arrudo. Jacaré que tem cachorro, né? Aí você vê muito. Aí você quer encontrar onça, né? E eu tive a sorte de ver também, assim. Você viu a onça? Capivara. Muito da hora. Onça, tirando uma dúvida aqui, a onça é a amarela pintadinha. Isso. Ou tem vários tipos. Tem vários tipos, né? Não, a nossa onça açuçarana é a nossa onça, made in Brazil aqui, né? Amarela pintadinha. E assim, na hora o guia, o cara também soube vender, né, o que a gente tava vendo ali. Aí ele falou alguma coisa assim, tipo, senhoras e senhores, vocês estão vendo o topo da cadeia alimentar. Exatamente. O único animal que caça a onça é o ser humano. Mas, tirando o homem, Caramba, ela legal, tá no topo velho. da cadeia alimentar. Nenhum outro bicho no Pantanal consegue matar a onça. Fazer o engate... A não ser que você junte lá uns 300 mil jacaré. Fazer o engate da tua onça pantaneira com uma que eu trouxe para vocês de imagens também, que é um lugar também, assim, dos lugares assim bem diferentes, que foi em Komodo, na Indonésia, onde tem o dragão de Komodo. Que aquele lagartão é o maior lagarto que existe, já está protegido pela Unesco e tudo mais, mas não só porque é protegido pela Unesco, porque ele dizimou totalmente tudo que tem em volta. Isso assim, da época dos dinossauros. Então, assim, é um dos bichos assim mais antigos do mundo. Você viu de perto? Sim, na minha frente. Como que é? É 2 metros e gigantesco. O tamanho dessa mesa aqui? É maior até. É maior? Maior. Cara, É um lagartão. Eu não faço ideia como seja. Ele parece um jacaré ou aqueles lagartos. É um crocodilão gigante. Tem umas imagens aí da ilha de Komodo. E assim, ele também, ele é o chefe, é o topo da cadeia alimentar, não sobrou mais nada, né? E tanto é que ele é um animal carnívoro, ele acaba comendo os filhotes. Então, ou seja, é um animal de muitos milhões de anos, eu não posso lembrar agora quantos mas assim, é um dos lugares assim super diferentes, né, nesse país. Ô, Luciano, você tem mais uma? Eu tenho mais uma aqui, ó, que eu pensei agora, ó, eu peguei uma do Planta e Raiz. A melhor coisa é poder viajar e se livrar do estresse desse mundo. Mas nem sempre uma viagem é de férias. E você já foi para lugares diferentes e chocantes. E tem algum lugar que você foi que mais não vou te falar te estressou, mas te deixou chocado do que seja relaxado, assim? Por exemplo, temos passando as imagens aí na tela, você foi pra Chernobyl. Chernobyl foi um dos maiores acidentes. Relaxar, né? Você fica relaxado lá, né? Imagino, né? Ó, eu vou contar primeiro que o pessoal conheceu bastante, que é o Catar. Por quê? A gente, como gosta de fotografar e tudo mais, ir para um lugar que isso a primeira vez foi uns 4 anos, que já estava bastante fechado, com a Copa melhorou um pouco, mas assim, você não pode fotografar a rua, nem filmar, as mulheres muito menos. Eu consegui fazer algumas entrevistas, né? Um pouquinho de cara de pau a gente consegue. Mas assim, foi um lugar que eu fiquei com medo, realmente, porque... E o Catar você é monitorado mesmo. Você Sim. chega, você baixa o aplicativo. pro Catar, eu fiz só conexão, mas... achei que você tinha ficado lá. Não, por causa da Copa do Mundo, eu tive alguns amigos que foram e eles falaram, você baixa o aplicativo, eles sabem exatamente onde você tá, o que você tá fazendo e tal. Outro lugar que essa foi, eu posso contar aqui pra vocês, que eu fui, não preso, mas, aspas, detido por algumas horas. E quase que não voltava, porque a gente estava voltando para o aeroporto. Nessa viagem foi uma das poucas que eu fiz com meu pai, e às vezes a gente junta assim, família, às vezes para algumas coisas, para relembrar antigamente. Aí a gente estava indo para o aeroporto, ver um teatro maravilhoso, super dourado, lindo pra caramba. Eu falei, vamos fazer uma passagenzinha aqui. Passagem é a gravação que o repórter aparece para a câmera falando, e aí... Deu 2 minutos, apareceu a guarda municipal, depois em 3 minutos apareceu a polícia militar, depois apareceu a Surreté, que é a polícia federal. Por quê? Na imagem, até explicar que nariz de porco não é tomada, explicar que eu estava fazendo programa de turismo e tudo mais, estava complicado. Mas o problema deles era o seguinte, a parte de uma face de um muro tinha o rosto do rei, tinha uma pintura com o rosto do rei. E isso é proibido totalmente no Marrocos. O rei do Marrocos não pode ser fotografado, nem nada que seja propriedade do rei do Marrocos. Ou seja, eu poderia ter filmado o teatro, mas tinha um restinho, mas eu mostrei até pro cara, eu falei assim, mas não tá quase... Não. The King of Morocco. Então, não pode. Né? Então, aí a gente passou lá um tempão investigando, os caras ali. Umas 4 horinhas ali a gente perdeu.